Estamos de volta. O ponto de vista tem em debate o tema paternidade responsável, sua importância, sua consequência, a consequência da falta dela. Um ponto importante para si que está aí do outro lado. Portanto, retomamos então a conversa em que as mães criam a barreira para impossibilitar que o pai aproxime-se ao filho. Estávamos a Sim, muito obrigado, agradeço de novo a oportunidade. Estava eu a dizer que em Cabo Verde está-se a tornar uma prática que é muito perigosa, onde os pais, quando entram em conflitos, estão divergentes, usam, digamos assim, os filhos como arma de arremesso. Isto é muito prejudicial para o filho. Posso citar um exemplo. Por exemplo, chega um acordo judicial, por exemplo, onde o pai fica obrigado a pagar a pensão alimentícia, por exemplo, até uma determinada altura. Muitas vezes o pai não põe no tempo certo, atrasa-se, ou às vezes põe uma certa irregularidade, com o propósito mesmo de prejudicar, de irritar a mãe, sabendo que o filho está a ser prejudicado e o filho vê isso. E isso não ajuda no relacionamento com o pai, porque o filho já fica a ver não só a mãe a sofrer essa situação, mas ele mesmo, o filho, por exemplo, já se tem que ir a uma ginástica, por exemplo, e a mãe não tem aquele dinheiro em tempo, por exemplo, já a mãe não pode lhe dar porque o dinheiro não chegou a tempo e o filho não participa nessa ginástica. Ou num concurso, por exemplo, tem de pagar uma cota, o pai não manda o dinheiro a tempo, o filho fica prejudicado. E isto, parecendo que o pai está a atingir a mãe, mas não está a atingir a mãe. Está a prejudicar o seu relacionamento afetivo, aquele elo que se quer entre pai e filho. E o psicólogo foi claro quando falou que essas atitudes têm um impacto negativo na vida da criança e referiu sobretudo que a mãe nunca consegue preencher essa lacuna deixada pelo pai. E sim, geralmente existe mãe, existe pai. E a maternidade enquanto função biológica e paternidade enquanto função biológica, mas a nível social, infelizmente, nós os homens muitas vezes abandonamos o projeto e muitas vezes a mãe acaba ficando sozinha, desempenhando a sua função e tentando complementar com aquilo que o pai não está a executar. Mas é de referir que a paternidade é responsável e um pai pode ser responsável mesmo que não mora juntamente com o seu filho. Um pai pode ser responsável, ter uma presença na vida do seu filho, morando num outro país, num outro continente. E porque o que é importante é que a criança sinta que o seu pai existe, que a criança saiba que o seu pai participa na sua vida. Hoje um pai pode telefonar uma vez por mês, uma vez por semana e fazer uma videochamada, está participando. Um pai pode participar sempre que puder e ir na escola do seu filho, fazer essas coisas, esses gestos. Porque a criança não precisa basicamente dos bens materiais. A criança precisa do carinho, precisa do amor, precisa do afeto. E isso nós podemos dar mesmo estando longe. E isso é o nosso grande desafio. Uma outra questão que é importante trazer em relação a isso, no Dia dos Pais, em que muitas vezes as escolas pedem às crianças que produzam uma composição ou algo para levar para o seu pai. E isso muitas vezes crianças e tem mostrado que é um espaço, que é um momento de sofrimento. Por quê? Porque quando eu vejo todos os outros meus colegas escreveram para o seu pai, declarar para o seu pai, muitas vezes a criança vai declarar de uma forma falsa para um pai que não existe, para um pai que às vezes tem trauma do seu pai, carrega sofrimento, mas vai fazer uma declaração para o seu pai. Então são coisas que hoje as escolas, as pessoas precisam repensar. E como, que atividades fazer, de que forma convidar para o Dia dos Pais, convidar não só o pai biológico, mas que a criança leve outras figuras para essa atividade e que incentive a criança a levar essa redação para alguém e com quem a criança se identifica como pai. Marco, por favor. Sim, exatamente. Bom, nesse aspecto, como eu já tinha inicialmente começado a frisar, a nossa lei é bem clara. O exercício do poder paternal é comum. Os pais, quando digo os pais, o pai e a mãe, devem participar em conjunto na educação
na participação na educação da criança, por exemplo, acompanhar nas escolas, na reunião de pais, né? Se um pai não pode estar presente, a mãe vai uma vez e o pai pode ir noutra altura, mas ir sempre perguntando à escola como é que está o filho, como é que anda o filho na escola. Portanto, o pai pode participar também em termos materiais, por exemplo, pagando as propinas, as despesas escolares e também com os materiais escolares à criança, com equipamento, traje escolar, por exemplo, né? A nível também da saúde, o pai, neste caso, pode ser também aquele provedor importante a arcar com as despesas médicas e medicamentosas, também com as consultas médicas também. E também o pai pode acompanhar o filho, como disse muito bem o Dr. Jacob Vicente, às consultas, né, quando o filho está no doente, o pai acompanhá-lo e estar com ele no hospital, dar aquela assistência, aquele afeto. Portanto, o exercício do poder paternal é isto, é afeto e assistência, mútua, que deve existir. Aquele afeto e também aquela assistência. Assistência não é só afetiva, mas também implica assistência material, né? O pai também deve, quando o filho está na escola, se forem aqueles pais que têm algum grau académico, né? Porque também temos pais que não têm muita escolaridade, temos de ver isso, pode ajudar o filho nas escolas, nos deveres, nas tarefas de escola, né? Portanto, isso demonstra que o pai deve ligar para o filho, né? Saber como é que estão as notas, né? Ou premiar o filho que tenha uma boa nota, incentivá-lo a ser um bom estudante. Portanto, o pai deve ter aquela presença no exercício do poder paternal. Ele pode estar ausente. Diga, Paulo. Eu geralmente queria pegar nesse pronto, a dimensão jurídica do direito e a dimensão sociológica. Muitas vezes o direito recomenda isso e enquanto direito que o pai tem e obrigação que o pai tem. Mas a nível social isso não acontece na prática. Exato. Porque muitas vezes e a nível sociológico e podemos perceber que nós os homens estamos tendo uma participação ausente, uma participação insignificativa, muitas vezes, na vida do nosso filho. Juridicamente, sim, está bonito na lei, mas a lei não consegue obrigar o pai a amar o seu filho. A lei consegue obrigar, e em alguns momentos, o pai a participar financeiramente, mas não consegue obrigar a amar. Então, aí é necessário outras dimensões, a sensibilização, a dimensão sociológica, a conscientização, porque que o homem não está participando da vida do seu filho? Que tipo de homem? É algo transversal à masculinidade. Homens inteligentes, intelectuais, homens de poder, temos até ministros que não participam da vida dos seus filhos, deputados da nação e homens religiosos que já leram Bíblia mais de 500 vezes, que não participam da vida do seu filho. Então, é algo transversal à masculinidade. Então, são algo que nós precisamos entender e trabalhar mais a fundo. Exato. Aí, essa parte é importante, o que frisou o psicólogo, o Dr. Paulino. A lei está lá para salvaguardar, para permitir com que, quando haja irregularidades ou violação da lei, que o outro progenitor reaja, né? E faça com que o pai colabore, faça com que o pai exerça o seu poder paternal. Claro está que a lei também tem uma dimensão sociológica. Ela existe tendo em conta a sociedade. E neste aspecto eu penso que os parceiros que devem... existe o sistema de proteção do direito da criança, que engloba várias instituições. Temos o Ministério Público, temos os tribunais, temos o ICA, temos também associações não governamentais, tipo o Laço Branco, temos associações comunitárias de base. Todas essas instituições, as igrejas, têm um papel muito importante em promover a responsabilidade paternal, né? Chamar os pais, o pai homem neste aspecto, à sua responsabilidade, né? As autoridades judiciais também podem ter um papel social importante, né? No sentido de realizar formações, palestras e workshops de sensibilização com os pais, permitindo que eles também compreendam que o pai não é só a provisão material, né? Que
Como disse muito bem o psicólogo, a criança não precisa de bens materiais, a criança precisa de amor, de afeto, da presença do pai, quer dialogar com o pai, quer estar frente a frente com o pai, quer ouvir o pai. É um ser, e acabou de referir há poucos que muitas vezes a criança é usada como objeto de divergência. Exatamente. E os pais esquecem-se do direito da criança. E agora os direitos da criança nessas circunstâncias. A criança tem o direito de ser, o Estatuto da Criança expressa isto claramente, a partir do artigo 20, 19 e seguintes. A criança tem liberdade de expressar. Portanto, quando está no lar, é por isso que são importantes as reuniões familiares, né? Os convívios, os jogos entre família, o jogar Monopólio, por exemplo, o jogar Dominó, por exemplo, né? E também quem tem princípios religiosos, jogar jogos bíblicos ou de acordo com a religião de cada um, que transmita valores sociais e de afeição aos filhos. Portanto, a criança tem direito de se expressar nesses convívios, de dizer o que é que acha, né? Como é que os pais devem relacionar com eles, né? Também tem o direito de reunir, né? De organizar-se em associações infantis, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente permite isto, que a partir dos 14 anos de idade possam criar associações e a partir dos 12 podem, mediante autorização, fazer parte das mesmas. Portanto, a criança tem direito ao lazer, a criança tem direito ao desporto, né? Um tempo para ir à ginástica, né? Um tempo para jogar futebol, um tempo para ir praticar handebol junto com os colegas, tem um tempo de brincar também, e pode ser em família, e também tem aquela convivência social com os coleguinhas da escola, com os amigos, porque como nós somos seres sociais, muitas vezes, muitos pais não deixam as suas crianças, por exemplo, estarem com outras crianças, né? A criança tem direito de conviver com outras crianças e tem direito de ir e vir, né? de liberdade de circulação, dentro dos limites, claro, dos meandros da lei. Exato. Mas em que circunstâncias deve-se abrir um processo de averiguação de paternidade? Como é que têm sido as ações do Ministério Público em relação a essa matéria? É o que vamos esclarecer com a Procuradora da República e Curadora de Menores, Isolina Teixeira. Vamos acompanhar. No ano judicial 21-22, que é o ano judicial que ainda não terminou, não é? Que vai terminar agora no dia 31 de julho, até o momento entraram 617 processos de averiguação oficiosa de paternidade e maternidade. No ano judicial 2021, que foi o ano judicial imediatamente anterior, entraram 494, o que demonstra que houve um aumento de entrados a nível dos processos de averiguação oficiosa de maternidade e paternidade. De acordo com a nossa legislação, os processos de averiguação oficiosa de paternidade ou maternidade, no caso, por isso é que tem esse nome de oficiosa, porque acontecem muitas vezes, não dependem da vontade das mães ou do pai, mas sim decorre da lei. As conservatórias, quando recebem um registro de uma criança, não é? Um pedido de registro da parte da mãe ou do pai, onde a paternidade ou a maternidade esteja omissa, são obrigados por lei a enviar a certidão de nascimento da criança à Procuradoria da República, da residência da criança, e o procurador que trabalha nessa procuradoria tem de abrir um processo de averiguação oficiosa de paternidade para descobrir quem é o pai ou a mãe desta criança que tem a maternidade ou a paternidade omissa. Nos casos em que os pais recusam-se a assumir a paternidade na altura quando são chamados na Curadoria de Menores, nós convidamos esse pai para fazer o teste de DNA, perguntamos se ele está disponível para fazer o teste de DNA. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Os que dizem que sim, nós encaminhamos um ofício à Polícia Judiciária, que é para fazer a recolha dos dados biológicos deste pai, da criança e da mãe dele, e depois, posteriormente, este material é enviado ao Instituto de Medicina Legal de Portugal para fazer o teste de DNA, e depois, quando o resultado chega, damos a conhecer este pai e ele faz o registro.
Nos casos em que esse pai, ao receber o resultado do teste, não registra a criança, nós damos entrada da ação de investigação de paternidade em juízo e depois o processo corre os seus trâmites normais até o final. Nos casos em que o pai recusa-se a fazer o teste de DNA, nós avançamos logo com a ação de investigação de paternidade em juízo, com as provas que nós temos, as declarações da mãe e das testemunhas, tendo em conta que não conseguimos assim aqui obter a prova pericial. Algumas considerações da curadora de menores em relação a essa questão da paternidade, aos dados que deram entrada no Ministério Público. Começo agora por si, Marco Paulo. Que considerações, depois de ouvir esse esclarecer da curadora? Bom, que é uma questão muito preocupante, que, apesar de várias campanhas de sensibilizações ao mais alto nível, feito pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, envolvendo entidades públicas de todo o quadrante social, por exemplo, foi feito com o responsável do Laço Branco disse, campanha Minha Pai, todas essas campanhas sociais feitas, ainda estamos a ver que existem vários processos de investigação. Isso quer dizer que os pais não estão a assumir na plenitude as suas funções e isto faz com que o Estado entre em ação. A Constituição cabo-verdiana diz, no seu artigo 7º, de que é uma tarefa fundamental do Estado a proteção da família. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as crianças têm o direito de saberem quem são os seus pais, né? Portanto, e nesse aspecto demonstra o aumento de processos e demonstra que que o sistema de proteção dos direitos da criança deve ser um sistema mais eficaz, mais eficiente, que sensibilize mais os pais, que haja mecanismos mais, se calhar, mais educadores, digamos assim, e também porque só penalização não serve, né? Talvez sensibilização mais forte perante os pais, homens, assumirem as suas responsabilidades. Tem mesmo que haver alguma sensibilização. Exato. Vamos só ouvir as considerações do Paulino, certo, antes de sairmos para um curto intervalo, muito rapidamente. E pelo que eu pude ver, a situação requer alguma análise, porque nós precisamos falar da paternidade. Nós precisamos falar da parentalidade e é pôr o problema em cima da mesa e para analisarmos, porque não é um problema do homem, é um problema da sociedade, é um problema do gênero. A forma como construímos socialmente enquanto homem, enquanto mulher. Numa das conversas reflexivas sobre paternidade que eu fiz numa comunidade, em que as mulheres estavam reclamando sobre isso, uma pessoa questionou uma senhora: se o seu filho, que tem a sua namorada, e a namorada estuda à noite, e cada dia vem para a sua zona de boleia com um homem diferente. E aquela namorada do seu filho está grávida, e o seu filho está todo basófo: vou ter um filho, vou te dar um neto. O que é que a senhora acha? Aquela senhora muito religiosa disse: não, se menino nasce com a camisa vestido de canhaneto. Ou seja, mesmo que nascesse com a camisa do filho, ela não ia aceitar. Por quê? Porque é uma questão social. Nós precisamos entender, e ela disse isso na fala, os homens muitas vezes são questões de dúvidas, são questões de desfalso, são questões de desleixo, e nós não temos noção do dano que isso está trazendo na vida da criança, do dano que isso está trazendo na vida da sociedade. Okay. E não é só um homem analfabeto, homens de todo o estrato social. Bom, fazemos mais uma pausa e já voltamos.